Nação flamenguista, o Flamengo se preparando para a estreia do Mundial de Clubes nessa segunda-feira, pessoal. E a mídia de todo o Brasil fazendo vários elogios ao Flamengo. Pois é, você queira ou não queira, o Flamengo é uma das atrações aí principais para esse Mundial de Clubes, né? E a mídia cravando, né? O Flamengo foi dos únicos, né, do futebol brasileiro que veio disputar o Mundial do Clube recentemente, claro, no antigo formato, e não passou vergonha, né? Jogou de igual para igual com o Liverpool, né? Foi para prorrogação, o Flamengo poderia ter feito o gol, poderia ter empatado e ir para os pênaltis. Mas isso aí é bom, né? Porque a mídia já começa a olhar para o Flamengo diferente, né? Porque sabe que o Flamengo é o único dos brasileiros que pode ir longe, né? Botafogo foi para o Mundial, passou vergonha. Palmeiras foi para o Mundial, passou vergonha. E o Flamengo foi o único que está chamando a atenção da mídia, né? E será que eles estão falando, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Bom dia, Abel. Bom dia a todos. Escudo rubro-negro aqui na Stockton University. A universidade tem recebido os treinos do Flamengo. O Flamengo treinou aqui ontem, no dia da chegada aqui nos Estados Unidos. E hoje mais um treino aqui na Stockton University, pensando, claro, na estreia do Mundial de Clubes na próxima segunda-feira contra o Esperance da Tunísia, jogo na Filadélfia. A gente viu aí o José Boto falando sobre o Mundial de Clubes, sobre essa questão, né, que muita gente fica conjecturando. Qual que é a diferença de nível, né, do futebol europeu para o futebol brasileiro? E aí o José Boto bem realista, né, claro, com confiança que o Flamengo faça um bom papel no Mundial de Clubes, mas sendo bem realista também sobre essa relação entre o futebol europeu e o futebol brasileiro. E falando, claro, sobre o Gerson. O Gerson tem sido o tema aqui do Flamengo nos Estados Unidos. Ele, com essa iminente saída para o Zenit da Rússia, já tem um acerto do staff do Gerson com o clube russo. Só falta o Zenit pagar a multa, 25 milhões de euros, para a quebra de contrato para ter o jogador. Bom, no treino de ontem, a novidade foi a presença do Plata. O Plata voltando aos treinos depois de se recuperar de um edema no joelho, tem treinado normalmente, deve estar à disposição do técnico Felipe Luiz para essa estreia no Mundial. O De La Cruz segue no trabalho de fisioterapia, existe até expectativa, talvez ele retornasse no treino de hoje. O treino ainda não começou, mas pelo que apurei aqui, ainda não deve voltar hoje ao treino nos gramados, o Nico De La Cruz. Arrascaeta e Alexandro foram poupados do treino de ontem, mas nada que preocupa, apenas um controle de carga desses dois jogadores. Hoje estarão normalmente no treino aqui na Stockton University, um clima bem agradável. Daqui a pouco os jogadores entram em campo aqui para o treino aqui nos Estados Unidos. A gente pode voltar então durante a programação com esse treino dos Estados Unidos aqui em solo americano. Abel. Boa, muito obrigado, Mendel Bidlovski, lá ao vivo dos Estados Unidos, acompanhando o Flamengo, que estreia na segunda-feira, professor, contra o Esperance da Tunísia, depois enfrenta o Chelsea, termina contra o Los Angeles. É isso aí, caminho, não pode escolher caminho, mas é outro adversário de pegada, né? Outro adversário que pega, o Flamengo tem que jogar. O Esperance é um time que morde, então tem que ficar atento a isso. O caso do Gerson não é, o Boto falou, né? Não é uma exceção. Aliás, não é só coisa de brasileira. Estava comentando aqui com o Eugênio Mastantuono do River, que é a grande revelação, também já está vendido para o Real Madrid. A gente já tem o caso do Estevão, tem o Hamed Kamerha também está indo. Então, isso daí, todo mundo... São três no Botafogo, né? Agora, no caso do... É que o do Gerson está mal conduzido. O Gerson Você vê que o Igor Jesus foi homenageado pela torcida, né, do Botafogo no último jogo no Newton Santos, pegou bandeira, tremulou, todo mundo bateu palma, todo mundo fez festa. Beleza, você vai jogar o Mundial e vai embora. No Flamengo, a coisa está encrespada, difícil. E tá distante da torcida já há um tempo, né? Porque teve data FIFA, ele servindo a seleção brasileira e as coisas acontecendo nesse período, né? Então... Eu acho que tudo é a maneira como você conduz o processo. Total. E fora isso, Mendel falou de controle de carga. Se tem um time que tem que controlar a carga, é o Flamengo, né? Porque são jogadores que ainda, em geral, têm as suas seleções. Qual a pergunta anterior aqui? A perspectiva do Flamengo? Passar no grupo, pelo menos em segundo. E aí vamos vendo os mata-matas, até onde dá. Eu acho que a perspectiva da maioria não digo a maioria dos brasileiros, que é mais para Flamengo e Palmeiras, né? Chegar às quartas, se der semifinal, ótimo. Só? Eu acho é o que sim. temos?
Eu acho que é o que temos, porque do outro lado temos os europeus. Temos o PSG, eu acho que chegar às oitavas, se chegar às quartas, está ótimo. Então. Só? Semifinal eu não vejo o clube brasileiro chegando. Então, mas aí é o supra-sumo, né? Então tem que se esgoelar para chegar nas quartas de final. Depende do caminho também, né? O caminho às vezes pode... Eu fico na dúvida quanto ao jogo físico mesmo, intensidade, né, de como os europeus eles podem colocar isso à prova contra os times brasileiros, porque assim, a gente tem o nosso recorte aqui, e o Boto até fala, né, nessa entrevista, que o Flamengo brigaria pelas primeiras posições de Premier League. Eu acho que quando você tem a situação de Premier League, por exemplo, de pontos corridos, você até pode, de fato, incomodar ali, como o Nottingham Forest incomodou nessa temporada, mas depois também foi perdendo fôlego. O nível que esses clubes europeus eles podem levar para essa partida, para essa parte física do jogo, talvez no caso do Flamengo me preocupa um pouco ali, né? A gente já viu, até com o Felipe Luiz, o Flamengo sofrer, né, de sustentar essa parte física do jogo durante os 90 minutos. Você tem jogadores que às vezes passam por essa condição. O Arrascaeta está num momento espetacular da carreira dele, voltando a marcar, a ser importante. Então, acho que você sustentar esses embates físicos até chegar a uma final passando, talvez, pelos europeus, me preocupa. A qualidade técnica eu acho que tem. Eu acho que assim, dá para você brigar tecnicamente. Um Flamengo, um Palmeiras, o Botafogo está no seu dia, né, excepcional ali. Falo de Flamengo e Palmeiras pelas circunstâncias de trabalho. Mas você sustentar esse jogo físico com as suas principais peças, aí eu tenho minhas dúvidas. Diga, professor. Quanto mais brasileiros avançarem, melhor para os próprios brasileiros. Pegar adversários mais caseiros. O grupo do Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras muito provavelmente vai pegar na próxima fase, se classificando, ou o PSG ou o Atlético de Madrid. Mas se o Botafogo surpreende e cruza um Botafogo e Palmeiras, aumenta a possibilidade de ir avançando. Mas é uma combinação muito... É contar muito com essas combinações, né? O Flamengo é um dos times sul-americanos mais próximos, ou o time sul-americano mais próximo do futebol europeu ou não? A Mari disse agora há pouco, na sua visão, que o Palmeiras está melhor preparado, né? Para você, professor. Eu acho que como estrutura, sim. Prova dos negócios que o Flamengo vem fazendo. Agora tem toda essa questão, né? Da condição física, da condição técnica. A gente fala muito da diferença técnica entre os times europeus, mas a física vai pesar muito numa competição como essa. Estava lembrando, entre os times que ganharam Libertadores nos últimos anos e foram para Mundial, os que enfrentaram o europeu, que não tiveram aquela discrepância tão grande, aquela diferença tão grande de performance em final, se eu não me engano, foram o Flamengo contra o Liverpool e o Palmeiras contra o Chelsea. Não é? E o físico pesou muito contra o Palmeiras naquele jogo contra o Chelsea. Mas aqui foi um jogo em que o Palmeiras jogou defensivamente, né? Muito mais do que ele joga aqui. Exato. Jogou trancadão lá atrás, não vai o Rony de lateral direito e tal, trancadão, quase levou para os pênaltis. E ok, é honesto que seja assim. Não levou para os pênaltis por um pênalti, né? Para o Chelsea. Cada um joga com as armas que tem, e aquelas eram as armas do Palmeiras naquele jogo, e ele quase alcançou um objetivo. O Flamengo em 19 não é o Flamengo de hoje. Restam Arrascaeta, Bruno Henrique e Gerson, que está saindo também. Felipe Luiz era jogador, hoje é treinador. Então é outra realidade, é outro time de futebol. Sim, ali o Flamengo teve uma atuação mais interessante. A famosa frase que ficou marcada, né? Chegou à final, porque tem muitos sul-americanos que têm ido e nem na final chegam. Não, e levou para a prorrogação. O Flamengo e o próprio Palmeiras. Foi para a prorrogação com o Liverpool. O grande Liverpool do Jürgen Klopp, né, com grandes jogadores em campo. E acabou tendo até uma chance no finalzinho de fazer um gol com o Lincoln, que hoje está no Atlético. A frase que você ia falar era jogou de igual para igual. Eu ia falar, você me interrompeu. Desculpa. Mas a frase que ficou famosa naquele jogo é de igual para igual. E depois a gente já teve depoimentos, né, do Salah, do Mané, falando que foi um jogo que exigiu mais do que eles imaginavam e tal.
Só que não é mais o mesmo Flamengo. Não é. É outro time, é um bom time de futebol. Só que eu não concordo com essa declaração de que se jogasse Premier League estaria entre os primeiros e tal. É uma outra realidade, é um outro mundo. São situações... Se você jogar no calendário da Premier League, sabe? Diferente do calendário do futebol brasileiro. Se você entender as dinâmicas de jogo lá, que tem a ver também até com questões climáticas. São adaptações diferentes. A diversidade que tem os times de Premier League, são times multinacionais, com jogadores asiáticos, jogadores africanos, jogadores europeus mesclados com americanos, né? Americanos que eu digo, da América do Norte, Central ou do Sul. Então é uma fotografia diferente do futebol que se pratica aqui no Brasil. Então, ele falou que ficaria entre os 6 primeiros na Premier League, foi isso? Ficaria bem posicionado, não sei se foi exatamente entre os primeiros. Né? Não é simples, né? A dinâmica é outra. O Flamengo é um excelente time de futebol para a nossa realidade brasileira e sul-americana. A intensidade é diferente, o jogo e tal, mas tem muitos times... Os times pequenos que tecnicamente são fracos. Tem. Na Europa inteira. Mas ainda assim vai jogar com eles. Vai jogar com eles a Vera. É porque nós... Mas a gente, às vezes, eu estou me incluindo, todos nós costumamos nos guiar por Inter de Milão e Barcelona, realmente 2 jogaços, muitos gols, nível técnico lá em cima. Mas tem muito também... Claro, você tem a elite muito Valladolid, tem muito belenenses. Mas a Premier League já começa com um Big Six, em condições normais. O Flamengo teria que apear para entrar na teoria. Tem muito Coventry. E nessa temporada, o Big Six teve 2 que ficaram lá embaixo. Então. O Tottenham foi o primeiro a não ser rebaixado. Pois é. O primeiro, quer dizer, o último, né? O último a não ser rebaixado. O United não tá ali em cima, coladinho. Mas, né? Coladinho o United. Você tem hoje times como o Forest, como o Aston Villa, que é tradicionalíssimo, como o Brighton, que chega lá em cima, como o Newcastle, que virou um novo rico, que estão brigando lá em cima. A parada ali é duríssima. Agora, quanto a nível de jogo, a nossa prioridade sempre no nível de clubes é muito mais o resultado. Inclusive no tempo do tiro mais curto, como é que Corinthians, Internacional e São Paulo, só para ficar nos 3 que ganharam o velho Mundial, conseguiram esse Mundial? Uma forma muito reativa. Os 3. E só podia ser assim. O Inter ia encarar o Barcelona, o São Paulo ia encarar o Liverpool, mesmo o Corinthians ia encarar o Chelsea? Não, né? Então a prioridade é resultado, não tem... A realidade, o nosso mundo hoje é outro. Seus goleiros, principalmente São Paulo e Corinthians. É porque se você pega o top 5 de Premier League, como terminou, né, com o Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City e Newcastle, o Flamengo tira quem ali para entrar? Difícil. Para brigar entre os primeiros, porque é isso que ele fala, brigar entre os primeiros. É por isso que eu perguntei se ele tinha falado 6. Brigar entre os primeiros. Podia ter falado 10. Talvez, Primeira tela. Primeira página, eu acho que é por aí. Brigaria por Conference League. Muito obrigado pela audiência. Nação flamenguista, a mídia, né? A mídia de todo o Brasil aí discutindo, né? Até onde o Flamengo pode ir, né? E relembrando que o Flamengo tem um grande elenco, né? O Flamengo foi o único clube do futebol brasileiro que podemos dizer assim, bateu no peito e nos últimos anos foi para aquele Mundial do formato antigo, né? E jogou de igual para igual. Principalmente com o Liverpool, né? O Liverpool naquela época era o melhor time do mundo, né? Grandes jogadores e principalmente, pessoal, jogando o fino da bola, né? Por que é que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para justificar. Ok, Palmeiras foi para a final com o Chelsea. O Chelsea jogava o fino da bola? Não. Inclusive foi uma zebra, né? O Chelsea ganhar a Liga dos Campeões naquele ano, né? Inclusive, se eu não me engano, Jorginho estava no Chelsea, né? Se eu não me engano, foi em 2021, algo parecido aí. Então não jogava, né, uma bola para encantar os europeus. Os europeus não colocavam o Chelsea como um dos grandes favoritos. Mesmo assim conseguiu vencer a Liga dos Campeões, mas não jogava um bom futebol. O Palmeiras foi lá e fez a final e perdeu para o Chelsea, né? Já pelo outro lado, não. O Liverpool massacrou seus adversários na Liga dos Campeões. Era dado como favorito a ganhar, né? Principalmente depois que passou ali para as quartas e semi. Jogando um futebol fantástico, né? Um Klopp.
e ganhou a Champions League, né? Inclusive no último jogo, jogando muito bem nos últimos jogos, se colocando como favoritíssimo, né? No Mundial de Clubes, né? Muito dizia que ele ia vir só com jogadores reserva, não ia vir a Vera, né? Inclusive depois de alguns anos aí, alguns jogadores do Liverpool fazendo declarações dizendo que o Flamengo foi o único, né? Que fez jogo duro com o Liverpool naquela temporada, né? E olha que o Liverpool tinha pegado muitas equipes, né? Mesmo assim, o Flamengo conseguiu fazer um jogo ali duro, né? O Liverpool, pessoal, tinha um timaço, né? Tinha um timaço. E o Flamengo fez esse jogo duro. E nem a mídia colocando, né? Destacando. Acreditando que talvez esse ano o Flamengo possa repetir, né? Quem sabe a temporada de 2019. Claro, pessoal, esse ano a gente sabe que esse Mundial de Clube, para você chegar na final e para ganhar, você tem que remar muito contra a maré, né? Por exemplo, o Flamengo tem que passar pelo Chelsea na primeira fase. Talvez nas oitavas vai ter que passar pelo Bayern de Munique. Depois vai ter ali... não estou lembrado qual é o time que o Flamengo pode pegar nas quartas. Mas são só europeu. Até a final é europeu, né? Então, sem sombra de dúvida, não é fácil, né, pessoal? Não é fácil. É jogo complicado, jogos duros. O torcedor flamenguista está naquela esperança, nessa segunda-feira, o Flamengo fazer um grande jogo, né? Um jogo que estreia, né? Vale ressaltar aqui que a gente viu aí. Esperança, não é time bobo, pessoal. É da Tunísia, né? Não vai esperar que você vai ver time bobo nesse Mundial de Clubes, você não vai ver. Eu acho que todos os times chegam numa competição, querem fazer bonito, querem ganhar. Então, sem sombra de dúvida, o Flamengo não pode vacilar. Tem que entrar como se fosse uma final. Tem que entrar para vencer. Fazer um grande jogo, né? Tudo depende. Acho que foi importante essa folga. Inclusive, teve rodada no Brasileirão. O Flamengo se mantendo na liderança do Campeonato Brasileiro. Isso aí, acho que passa ainda mais tranquilidade para os jogadores. O torcedor flamenguista está animado para a temporada, né? Ver seu rival Internacional perder, ir para a zona de rebaixamento. Rival da Copa do Brasil venceu, né? Que é o Atlético Mineiro. Mas também não vive situação boa, situação financeira é dramática. É líder do Campeonato Brasileiro. Está nas oitavas da Copa do Brasil. Está nas oitavas da Libertadores. E tem esse Mundial de Clubes aí. Ok, eu sei que muitos assuntos sobre em cima de Gerson. Mas eu ainda estou com a pulga atrás da orelha. Eu acho que esse clube russo ainda não vai querer fazer essa negociação. Não vai ter o dinheiro, né? Vale ressaltar que o Flamengo só vende se for à vista, né? Até porque as metas que eles colocaram ali, eu acho que eles pensam que o Flamengo é clube amador, né? Eles destacando ali, a maioria das metas era referente à Liga dos Campeões, que é um campeonato sequer que eles podem participar, né? Então, eu acho que tem hora que esses dirigentes de outros países pensam que os brasileiros são um otário, né? Mas é isso, vamos esperar uma boa estreia, que o Flamengo vença, que convença, que passa confiança, né? Que já chama a atenção de quem tá lá no Mundial, né? Grandes jogadores tem no Flamengo, Jorginho, Alexandre, Danilo, jogadores reconhecidos mundialmente, que tá chamando a atenção da mídia, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.